Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números capítulo 18, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Reconheça a provisão de Deus no serviço ao Senhor. Queridos irmãos, depois de definir as responsabilidades espirituais do sacerdócio, na primeira parte do capítulo 18, Deus agora trata de outro assunto essencial: o sustento daqueles que servem no santuário. Os sacerdotes e levitas não receberiam terras quando Israel entrasse em Canaã, diferente das outras tribos. Eles não teriam uma herança territorial. Por isso, Deus estabelece um sistema de provisão por meio das ofertas e dos dízimos do povo. Mas por trás dessa organização prática, existe um princípio espiritual profundo, que é justamente aqueles que se dedicam ao Senhor dependem da provisão do próprio Deus. Com isso, o que podemos aprender nesse primeiro momento é de que devemos reconhecer que Deus cuida daqueles que servem ao Senhor. O versículo 8, Deus declara a Arão dizendo: Eis que eu te dei a guarda das minhas ofertas. As ofertas que o povo trazia ao Senhor serviriam também como sustento para os sacerdotes. Isso mostra que o próprio Deus estava providenciando o necessário para aqueles que dedicavam a sua vida ao serviço do tabernáculo. O Senhor, meus irmãos, nunca chama alguém para o serviço sem também estabelecer meios para o seu sustento. Muitas vezes somos tentados a pensar que a nossa segurança está apenas nos recursos humanos, mas esse texto nos lembra que Deus cuida daqueles que caminham em fidelidade ao seu chamado. Isso não significa a ausência de dificuldades, mas significa que Deus continua sendo o provedor do seu povo. A segunda lição que temos é que devemos lembrar de que Deus é a maior herança do seu povo. Um dos versículos mais profundos do capítulo 18, que é o versículo 20, diz: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Enquanto as outras tribos receberiam terras, os sacerdotes receberiam algo maior, o próprio Deus como sua herança. O reformador João Calvino afirma que Deus quis ensinar que aqui nada neste mundo pode se comparar ao privilégio de pertencer ao Senhor. Nós vivemos em uma cultura que mede o sucesso por meio de bens, por meio de prosperidades, por meio de conquistas. Mas a Bíblia nos lembra que a maior riqueza do crente não está no que ele possui, mas em quem ele pertence. Ter o Senhor como herança é possuir aquilo que nenhuma circunstância pode tirar. E por fim, a terceira lição é de que devemos honrar a Deus com fidelidade naquilo que recebemos dele. Veja que mesmo os levitas, que recebiam os dízimos do povo, deveriam entregar ao Senhor os seus dízimos, que seria o dízimos dos dízimos. No versículo 26, o texto nos ensina dizendo: Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Isso mostra que ninguém está isento de honrar a Deus com aquilo que recebeu. Toda provisão divina, meus irmãos, carrega consigo uma responsabilidade espiritual: administrar os recursos para a glória de Deus. Tudo que temos vem do Senhor, o nosso sustento, os nossos dons, nossas oportunidades. A pergunta não é apenas quanto recebemos, mas como usamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
A gratidão verdadeira sempre produz generosidade e fidelidade. Todo esse sistema de ofertas e sustento do sacerdócio apontava para algo maior. Ele revelava que o povo precisava de mediadores entre Deus e os homens. Mas no Novo Testamento, vemos o cumprimento perfeito em Cristo Jesus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, aprendemos que, por meio de Jesus, todos os crentes foram feitos sacerdócio real. Em Hebreus, capítulo 7, versículos 24 e 25, vemos que Cristo é o sacerdote perfeito que vive para sempre intercedendo por nós. Ele é o verdadeiro mediador que abriu definitivamente o caminho para Deus. Agora não precisamos mais de um sacerdócio de homens, porque nos tornamos agora o sacerdócio real por meio de Cristo Jesus. A conclusão que temos de Números, dessa segunda parte, dos versículos 8 a 32, nos ensina três grandes verdades fundamentais. Primeira verdade: Deus cuida daqueles que se dedicam ao Senhor. Segunda verdade: a maior herança do povo de Deus é o próprio Senhor. E a terceira verdade: tudo que recebemos deve ser administrado com fidelidade diante dele. Quando compreendemos essas verdades, aprendemos a viver com mais gratidão, com mais confiança e com mais fidelidade. Que o Senhor nos ajude a lembrar que a verdadeira segurança não está nos recursos deste mundo, mas na provisão fiel do Deus fiel. Que o Senhor te abençoe.